Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e na última aula que eu publiquei aqui para vocês, nesse vídeo que vai ficar aqui em cima nos destaques, eu noticiei o recorde histórico das taxas do Tesouro Direto, que chegaram a ser negociado com taxas de acima de IPCA mais 7,3%, taxas incrivelmente altas que não são vistas desde o ano de 2016 e que justamente por isso fazem com que hoje os investimentos em Tesouro Direto sejam uma das aplicações de renda fixa mais seguras e mais rentáveis que você, investidor, pode fazer. Mas mesmo as taxas do Tesouro Direto estando em patamares em recordes históricos, que fazem com que os nossos investimentos venham a se multiplicar de uma forma muito mais rápida, muito mais célere ao longo dos próximos anos, existem alguns cuidados que você, investidor, precisa tomar ao investir em Tesouro Direto. Então, no vídeo de hoje, eu vim falar sobre 3 erros que estão dentre os mais cometidos pelos investidores, principalmente os investidores iniciantes, e que fazem com que, mesmo com taxas historicamente elevadíssimas, e que fazem com que o Tesouro Direto seja um dos melhores investimentos de renda fixa para se investir hoje, essas pessoas ainda consigam perder dinheiro. Então, assista esse vídeo até o fim, preste atenção nos 3 erros que mais são cometidos pelo investidor em Tesouro Direto para que você não os cometa e você aí sim consiga ter sucesso na sua trajetória de investimento de renda fixa. Mas antes de partir para esses 3 erros, queria lembrar você de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de dar um like nesse vídeo, porque isso é muito importante para o meu crescimento por aqui. Além disso, queria lembrar você que se você gosta dos meus conteúdos que você vê por aqui e quer ter um ponto adicional de contato comigo, venha participar gratuitamente do meu grupo de conteúdos da Sofia Abreu no WhatsApp. Por esse grupo do WhatsApp eu mando análises de mercado, dicas de investimento e informações preciosas para você investir de uma forma muito mais segura e eficiente o seu patrimônio. Então, se você quiser ter mais um ponto de contato comigo e não perder as principais informações sobre o mundo dos investimentos, me acompanhe gratuitamente no grupo de conteúdos da Sofia Abreu pelo link que vai ficar aqui embaixo na descrição, logo abaixo desse vídeo, combinado? Dito isso, então vamos aos 3 principais erros que os investidores cometem em Tesouro Direto e que você, pelo fato de ver esse vídeo, e eu tenho certeza que você vai ver até o final, você não vai cometer nenhum desses erros e não vai correr o risco, então, de perder dinheiro, fazer coisa errada com o seu patrimônio em renda fixa. Bom, pessoal, estou aqui, então, na clássica tela de preços e taxas dos títulos do Tesouro Direto. Essa tela, cujo link eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Se você ainda não conhece, você não é um íntimo do site do Tesouro Direto, vou deixar o link dessa página para você aqui embaixo na descrição. Mas o que eu quero que você entenda é que essa tela, ela mostra pra gente em todos os dias úteis, isso porque essas taxas de rentabilidade que você tá vendo aqui, elas oscilam, elas mudam em todos os dias úteis, inclusive mais de uma vez ao dia. Essa tabela mostra pra gente não só as taxas diárias de juros que estão sendo praticadas nos títulos do Tesouro Direto, em todos os tipos de títulos e seus respectivos vencimentos, aqui a gente tá vendo títulos pré-fixados, títulos que rendem a taxa Selic e títulos que rendem de forma atrelada à inflação. A gente também tem os títulos Renda Mais e Educa Mais, que são os títulos mais jovens oferecidos pelo Tesouro Nacional. Eu já falei sobre esses 2 tipos de títulos, o Renda Mais e Educa Mais, nesses vídeos que vão ficar aqui em cima nos destaques. Mas o que eu quero que você perceba é que um dos principais erros que o investidor comete ao investir em Tesouro Direto, ele simplesmente olha para essa página aqui, ou então consulta a página análoga que tem dentro dos aplicativos dos bancos ou corretoras para se investir em Tesouro Direto, e simplesmente ele sai procurando aquela taxa que ele acha que aparentemente é a maior taxa, é a melhor taxa para rentabilizar o seu dinheiro, sem se preocupar com nenhum outro aspecto. E o que é extremamente importante, que para que você não cometa esse erro número 1, de simplesmente escolher o investimento do Tesouro Direto olhando apenas para a taxa de rentabilidade, é que você entenda que cada um desses tipos de títulos aqui, eles têm uma forma de rentabilidade distinta e vencimentos distintos, e que justamente por isso eles atendem a objetivos totalmente diferentes na sua vida como investidor. Então, quando você vai investir em Tesouro Direto, isso também serve como uma dica, como um aprendizado para qualquer investimento de renda fixa. Sempre quando você for investir o seu dinheiro, a primeira coisa que você tem que analisar não é a taxa em si que o investimento está te pagando, não, mas sim qual que é o tempo, o horizonte temporal em que você pode deixar o seu dinheiro aplicado. Isso porque, se você não sabe, vai aprender comigo a partir de agora, que cada um desses títulos aqui, ele rende de forma diferente e sofre um fenômeno que se chama marcação a mercado. E é o seguinte, os títulos do Tesouro Selic são aqueles títulos que são os mais previsíveis, seguros e conservadores do Tesouro Direto e que vão render a taxa Selic. Então, imaginemos que hoje, no momento que eu gravo essa aula para você, eu tenha, por exemplo, R$2.000 para investir e eu queira investir numa aplicação em que eu possa vir a resgatar a qualquer momento sem nenhum tipo de risco de perda ou de oscilação.
né? E o Tesouro Selic vai ser, então, justamente de todos esses investimentos aqui, aquele que vai me atender nesse meu objetivo, nessa minha necessidade. Porque é um tipo de investimento que vai render a nossa taxa Selic em vigor que tiver na economia. Para quem não sabe, né, no momento em que eu gravo essa aula para você, a nossa taxa básica de juros da economia está em 11,25%, né, e com perspectiva de alta. Inclusive, temos até indicadores aí, analistas de mercado, falando que a Selic pode subir em 2025 até para 14% ao ano, conforme essa notícia que eu vou deixar aqui em cima para você. Então, se você não sabe, mesmo investindo hoje com uma Selic a 11,25%, se a Selic subir, os seus investimentos em Tesouro Selic vão subir também e podem, inclusive, chegar a 14% ao ano, caso a Selic ela chegue até mesmo a esse patamar. E é um investimento, então, né, que por render a taxa Selic e acompanhar a taxa Selic, é um investimento que te permite resgatar a qualquer momento sem nenhum tipo de risco ou oscilação. Ou seja, se você tem um dinheiro que quer investir para o curto prazo, você não vai escolher o título que está pagando uma taxa de rentabilidade anual hoje mais alta, e sim um título que te permite resgatar a qualquer momento, em qualquer dia útil, sem que você tenha nenhum tipo de risco de perda, que é o caso do Tesouro Selic. Agora, se você opta por exemplo, investir em um título pré-fixado ou em um título IPCA+, saiba que essas taxas aqui que você está contratando, né, no momento em que eu estou gravando essa aula para você, a gente tem, por exemplo, o Tesouro Pré-fixado 2027 com uma taxa de incríveis 14,02% e o Tesouro IPCA 2029 a incríveis IPCA mais 7,17%. Mas o que você tem que entender é que esses dois tipos de títulos, eles só vão te entregar essa rentabilidade anual aqui, que está sendo informada para você no momento em que você vai fazer a sua aplicação, se e somente se você levar esse tipo de investimento até os seus respectivos vencimentos, que aqui no caso é janeiro de 2027 para o Tesouro Pré-2027 e maio de 2029 para o Tesouro IPCA 2029. Isso porque em resgates antes do vencimento, e você pode resgatar qualquer título do Tesouro Direto antes do vencimento, mas em resgates antes do vencimento, esses dois tipos de títulos, o prefixado e o IPCA+, eles vão te trazer distorções da sua rentabilidade, que é o que a gente chama de marcação mercado. Isso porque, se depois que você faz o investimento em um título prefixado ou em um título do Tesouro IPCA+, e a taxa para o mercado ela sobe, né? E lembrando que eu te falei no início desse vídeo que essas taxas aqui elas mudam em todos os dias úteis, então imaginemos que eu compre hoje o título pré-2027 com taxa de 14,02% e daqui a um mês essa taxa está em 14,5%. Se eu for tentar vender esse meu título que eu comprei com essa taxa de 14,02% antes do vencimento, eu vou ter uma perda, uma desvalorização do meu título. Porque eu comprei ele com uma taxa abaixo do que está sendo praticado no mercado. E isso se chama perda de marcação mercado. Então saiba que em resgates antes do vencimento, o ideal é que você venda os seus títulos antes do vencimento, né, os títulos pré-IPCA, que são títulos que sofrem a marcação mercado, né, se a taxa para o mercado estiver igual ou abaixo da taxa que você comprou. Porque se a taxa para o mercado, no momento em que você faz a venda, estiver superior à taxa que você contratou, você está tendo uma perda de marcação mercado. Perda essa que pode se traduzir em dois cenários distintos. Você resgatar até mesmo menos dinheiro do que você investiu em uma marcação mercado mais agressiva, ou você ter para aquele período uma rentabilidade abaixo da taxa contratada, que não é o que a gente quer. Então saiba que em resgates antes do vencimento você está sujeito à marcação mercado e que se você não pode esperar até o respectivo vencimento ou esperar tempo suficiente para que as taxas elas estejam inferiores à taxa que você contratou, não invista em Tesouro IPCA ou pré-fixado, invista tão somente em Tesouro Selic. Não escolha investimento, né, olhando apenas para a taxa de juros, porque cada um desses investimentos ele se comporta de uma forma totalmente distinta. E se você então comete o segundo erro, o erro número 2, que é investir em Tesouro Direto sem conhecer essa dinâmica de marcação mercado, né? Eu, inclusive, falo também em detalhes sobre a marcação mercado nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima nos destaques, que é o guia completo do Tesouro Direto. Se você investe em Tesouro Direto sem conhecer esse fenômeno que acontece com os títulos pré-fixados e os títulos IPCA+, na verdade ele acontece também com o Renda Mais e com o Educa Mais, ele só não acontece com o Tesouro Selic. Se você desconhece esse fenômeno, você então o quê? Vai se perder. Vai muitas vezes olhar o seu extrato do Tesouro Direto, vai se desesperar, pode até mesmo ver um prejuízo, uma rentabilidade real negativa e você vai ficar sem entender. E pode inclusive sair, fazer um resgate antes do vencimento no momento totalmente equivocado,
totalmente inoportuno. Então, se você tem pressa para resgatar o seu dinheiro no curto prazo, invista só em Tesouro Selic. Agora, se você sabe que pode deixar o dinheiro aplicado por mais tempo, não tem pressa de resgatar, aí sim os títulos pré e IPCA+, eles são úteis, eles vão atender o seu objetivo como investidor. Inclusive, nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima dos destaques e também ao final da aula de hoje, eu mostro, conforme dados estatísticos e comprovações teóricas, do porquê que taxas acima de IPCA mais 6%, e veja que agora a gente está com taxas bem acima disso, taxa de IPCA mais 7,17%, por exemplo, para o título do Tesouro IPCA 2029. Por que taxas tão altas como essas são imbatíveis no nosso mercado financeiro e superam até mesmo retornos de investimentos mais arriscados, como os de renda variável? E aí, se você souber da marcação mercado, não tiver pressa para resgatar e puder preferencialmente até mesmo levar o seu investimento até o respectivo vencimento, essas taxas aqui vão te fazer ganhar muito dinheiro com investimentos de renda fixa seguros e previsíveis como esses aqui. E partindo para o erro número 3, que sem sombra de dúvidas é um dos erros que eu tô vendo mais as pessoas cometerem, e eu percebo muito isso pelos comentários que vocês deixam aqui para mim nos vídeos do YouTube, tem muita gente deixando de investir em tesouro direto. E esse é um erro que os investidores estão cometendo, que vocês não podem cometer, vocês não podem desperdiçar essa grande oportunidade, que é deixar de investir em tesouro direto com medo, de calote, de quebra do Tesouro Nacional. E nesse momento, para você evitar esse erro número 3, você precisa entender uma coisa: Tesouro Nacional é algo totalmente diferente de governo. Por mais que você esteja preocupado com as atitudes, com a condução da política fiscal pelo governo atual, com o excessivo endividamento e descontrole das contas públicas, isso está totalmente dissociado do nosso Tesouro Nacional. É claro, o Tesouro Nacional ele sofre consequências dessa política fiscal pouco comprometida com o controle da dívida pública, até mesmo porque com isso a nossa dívida pública ela é crescente, mas isso em momento algum coloca em xeque a segurança e a credibilidade do Tesouro Direto. Só para vocês terem uma ideia, o Tesouro Direto, e é o Tesouro Nacional, que é então quem guarda a nossa dívida pública e controla a nossa dívida pública, o Tesouro Nacional ele tem uma reserva que se chama colchão de liquidez, que ele então é responsável por arcar e honrar e dar segurança aos vencimentos das dívidas de curto prazo do Tesouro Nacional. E esse colchão de liquidez, por mais que a nossa dívida esteja aumentando, ele continua extremamente satisfatório. Só para vocês terem uma ideia, o colchão de liquidez, também chamado de colchões de reserva do Tesouro Nacional, ele chega aí a aproximadamente R$ 1 trilhão agora ao longo de 2024, ou seja, é muito dinheiro, dinheiro suficiente para arcar com os vencimentos das dívidas de curto prazo. E além disso, pessoal, mesmo que o nosso Tesouro Nacional não tivesse esse colchão de liquidez, esse colchão de reservas extremamente robusto e que passa segurança para o nosso sistema financeiro nacional, fato é que o governo, por mais endividado que ele esteja, ele é o único ente emissor de dívida do nosso sistema financeiro nacional e do nosso mercado financeiro, que tem a prerrogativa de poder emitir mais dívidas futuras de prazos mais longos para honrar com vencimentos de dívidas presentes. Ou seja, por mais difícil e delicada que seja a situação de dívida pública, o governo ele tem a prerrogativa de criar mais dívida para honrar com dívidas presentes. É claro, isso tem efeitos ruins, nefastos sobre a nossa economia, provoca inflação futura, mas isso é um elemento que corrobora a segurança do nosso Tesouro Nacional. Tanto é que os maiores bancos e conglomerados financeiros do país, se você não sabe, vai ficar sabendo agora, tem como maior alvo de investimento o Tesouro Nacional. Os maiores bancos, conglomerados financeiros, corretoras, são os maiores investidores, credores do Tesouro Nacional. E eles fazem isso, sobretudo por um único motivo. Eles sabem que o Tesouro Nacional continua sendo o emissor de renda fixa mais seguro que a gente tem no mercado financeiro. Então saibam separar Tesouro Nacional de governo. Você pode muitas vezes não concordar, estar preocupado com a condução da política fiscal pelo atual governo. É claro, isso dificulta a vida do Tesouro Nacional, tanto que a gente está tendo cada vez taxas mais altas, para convencer o investidor a aplicar o seu dinheiro no Tesouro Direto, mas fato é que isso em momento algum colocou em xeque, em dúvida, a solidez e confiabilidade do Tesouro Nacional. Inclusive, lembre-se que em 2016 nós tivemos momentos muito parecidos com o que a gente está vivendo hoje, e não foi por isso, inclusive em 2016 nós tivemos momentos ainda mais delicados que a gente vive hoje em 2024, não foi por isso que o Tesouro Nacional deixou de honrar rigorosamente com o cumprimento e pagamento das suas dívidas públicas. Então, não perca a oportunidade histórica que a gente tem de investir em tesouro direto com taxas tão boas como a gente tem atualmente, sobretudo nos títulos IPCA+, que estão com taxas historicamente maravilhosas,
por receios infundados que existem por aí. Eu sou uma investidora extremamente conservadora. Se eu tivesse, de fato, algum tipo de dúvida concreta com relação à capacidade de pagamento do Tesouro Direto, vocês podem ter certeza que eu seria a primeira pessoa a falar isso com vocês por aqui. Porque o meu dever é de compromisso e transparência e trazer para vocês, sim, as melhores oportunidades e não as melhores ciladas. E pode ter certeza que eu não me furtaria a esse dever como professora e influenciadora aqui no YouTube. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Né? E aproveitem as excelentes oportunidades que a gente tem no Tesouro Direto, que eu tenho certeza que daqui a 2, 3, 4 anos nós vamos lembrar com saudade das taxas que a gente está vendo aqui hoje. E por hoje era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Reitero o convite para vocês me acompanharem gratuitamente no grupo do WhatsApp Conteúdos da Sofia Abreu, para vocês receberem notícias, análises de mercado, dicas de investimento. E se você tiver alguma dúvida, qualquer observação, deixa para mim aqui nos comentários. Por hoje é isso e até a próxima.